14 minutos, estamos aqui com ele, que faz parte do grupo, não é PDO, é PEDRA, é o grupo Pedra no Sapato do governador. É o grupo que está aí deixando o João Dória, que já dorme de 2 a 2h30 por noite em situações normais, ele já não está mais dormindo. Sargento Nery, deputado estadual de São Paulo, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, tudo bem? Ô Fernando, bom dia, né? Bom dia, obrigado mais uma vez por abrir espaço para trazer essa notícia à população. É um prazer estar aqui, gostei da caneca, viu? E da sua lembrança da Constituição de 1934, uma Constituição importante para nós. É verdade. Que trouxe um legado para a Constituição de 88, que hoje é uma Constituição rígida, né? Então não é tão fácil mudar ela, por mais que tentam. Então é um legado que deixaram aí de 1934 para de 88. Também cumprimentar, eu não sei o nome do nosso amigo, é um prazer conhecê-lo. Marcos Albuquerque. Como? Marcos Albuquerque. A Marcos Albuquerque, é um prazer estar com vocês aí. A Constituição de 34, eu que sou um apaixonado por história, deputado, ela obviamente é uma consequência direta da Revolução, né, de 32, que nós comemoramos agora, em 9 de julho, muito embora o governador adiantou o feriado, o pessoal meio que passou batido, né? E a própria Polícia Militar do Estado de São Paulo comemora muito e com toda razão esse feriado, né, do 9 de julho. Foi os voluntários paulistas, né, a força pública de São Paulo lutando contra o exército, né? E aí a gente tem essa Constituição que vem para, como, né, diz, né, no próprio preâmbulo dela, que é para organizar um regime democrático que traga a unidade da nação brasileira, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico, né? Então realmente é uma Constituição pesada, de muito fulcro, né? Trouxe aí o voto secreto, né? Para essas questões, o voto para maiores de 18 anos, o voto feminino, a criação da justiça do trabalho, da justiça eleitoral e muitas outras questões aí importantes para que a gente tenha o país que a gente tem hoje, né? E a atual Constituição realmente, ela é muito engessada, muito complicada de se conseguir mexer e precisa, né? Quando precisa ser mexida, a gente vê o cavalo de batalha que é para conseguir fazer alguma questão diferenciada em relação a isso. Mas boa lembrança, deputado, boa lembrança mesmo. Para quem não acompanhou o nosso programa recentemente, nós estamos trazendo aqui alguns deputados e que estavam e permanecem fazendo um trabalho de auditoria, né, de investigação, que é muito legítimo da atividade parlamentar, goste ou não, né? Que é justamente o PDO, né? Que é, no caso, um grupo de deputados aqui do estado de São Paulo, de deputados estaduais, que estão fiscalizando como o orçamento do estado está sendo aplicado, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo de situação de emergência, onde, entre aspas, pode-se abrir uma torneira de gastos para sob o pretexto de poder, claro, estancar essa sangria que é o problema da pandemia. Fato é que esse grupo tem ido em várias situações e antes que as pessoas digam, né, o próprio deputado vai dizer, que eu já vou jogar a bola para ele, é um grupo que tem não é oposição ao governo, não é nada disso, porque tem gente de todo lugar, né, deputado? Não, são 7 partidos, né? Nós não trabalhamos com ideologia e não trabalhamos com politicagem, Fernando. Uhum. O Marcos, eu não sei se ele acompanha, mas nós não somos contra o governo. Nós trabalhamos de forma profissional, de forma isenta, mostrando aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E tudo que é ruim, que cabe providência, nós enviamos aí para órgãos específicos para que tome as providências, como o Ministério Público, Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, Polícia Federal. Então nós somos um grupo isento de qualquer ideologia ou comprometimento partidário ou político. O que nós queremos é realmente fazer com que o Estado, o Brasil, os seus gestores
comece a gastar com responsabilidade, para que sobre mais dinheiro, para que as ações sociais e o serviço público sejam mais efetivos. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa intenção. Muito bem. E aí, deputado, vocês começaram eu lembro que vocês foram aos hospitais de campanha, né, que estavam, né, acho que só do Pacaembu, que já foi desmontado, acho que só, né? Sim. Vocês passaram a fiscalizar, lembro que houve uma questão até que iriam acioná-los, os deputados que teriam invadido o hospital, enfim, etc. O que o grupo constatou até o momento, o PDO, que levou a motivar esse pedido de impeachment que vai ser ou já foi protocolado? Eu queria saber o porquê que culminou nisso, quais foram as tratativas que o PDO desenvolveu. Fernando, primeiro eu quero deixar claro que o nosso pedido de impedimento não são de matéria jornalística, não são matérias que a imprensa noticiou e nós fomos atrás. Pelo contrário, são matérias que nós vivenciamos nas fiscalizações. Então foi dividido em 5 tópicos, eu estou aqui na mão, até para passar na íntegra para a população, né, e para você. É claro que eu fiz um resumo, porque a peça tem 119 laudas, né, não dá para colocá-la toda no programa. Mas eu posso te enviar depois a cópia para você analisar. Então, são a gestão, investimentos e contratos relacionados ao hospital de campanha do ANB. São 5 tópicos. Aqui nós constatamos todas as irregularidades que tem na parte operacional do hospital, na parte de saúde e também na parte contratual, porque nós identificamos até contratos sobrepostos. Aí algumas pessoas vão falar, mas o hospital do ANB é da prefeitura. Concordo, mas há investimento do Estado no hospital do ANB. Então, cabe responsabilidade ao governador, sim. E nós estamos tentando construir uma jurisprudência, porque o artigo 20 da Constituição Estadual, ele fala o seguinte: compete exclusivamente à Assembleia Legislativa, no seu inciso 25, receber a denúncia e promover o respectivo processo, no caso de crime de responsabilidade do governador do Estado. Então, o que nós estamos dizendo aqui ao presidente da Assembleia? Que ele não pode arquivar antes de abrir o processo. Ele não pode arquivar o documento, ele tem que abrir o processo, aí ele envia para a Procuradoria e aí sim ele arquiva ou prossegue com a denúncia. Mas não pode ter mais esse uso e costume de arquivar sem abrir o processo, que está e é bem claro no artigo 20, inciso 25 da Constituição Estadual. Nós temos também, se você quiser me interromper, Fernando, fica à vontade, tá? Ok, não, pode prosseguir. Nós temos no item 2 a declaração do governo do Estado de São Paulo em coletiva da imprensa na data do dia 15 de junho de 2020, que foi o que você falou, que é sobre a declaração dele que nós invadimos o hospital, e isso é inverídico. Tanto é inverídico que nós estamos processando, nós representamos ele e o Bruno Covas por calúnia e difamação. Nós representamos aí o procurador do Estado, que é uma peça criminal. Tá? Quanto a isso, eu queria até explanar para que ficasse claro para a população. No artigo 20 da Constituição Estadual, no inciso 10, fala o seguinte: compete exclusivamente à Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração descentralizadas. Então, nós temos o poder discricionário de fiscalizar qualquer órgão público do Estado que seja do Executivo. Quanto a isso, nós pedimos o impedimento dele nesse tema também. Por quê? Na Lei 1079, de 10 de abril de 1950, no artigo 6º, traz o seguinte: são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados. Então,
ele também praticou crime de responsabilidade quando ele fez aquela coletiva e falou que ia colocar a Secretaria de Segurança Pública para nos impedir de fazer a fiscalização e tentando incriminar o nosso ato. Então, isso também cabe, está na lei, está na Constituição, esse quesito. O item 3, ele é a celebração de acordo de cooperação entre o governador do estado de São Paulo e operadores de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM. Não sei se você lembra, ele pediu para rastrear, né, os telefones da população. Sim. Pela Constituição Estadual, isso não cabe ao governador, isso é privativo do presidente da República e no estado de sítio. Então, quer dizer, ele usurpou a função do presidente. Então, isso também nós trouxemos aqui para a nossa peça. No caso de aventais de Itapevi, que eu dei uma entrevista para você, não sei se você se lembra, sim, de 14.190.000 na compra de aventais, de uma empresa que tinha uma razão social inicial de R$20 mil, não tinha a sua sede própria, e o gestor não teve o mínimo cuidado de fazer essa contratação. E o gestor é o próprio governador João Dória, através das suas secretarias. Da aquisição de respiradores, pagamento antecipado, falta de garantias e prejuízo ao Estado de São Paulo. E por que nós colocamos os respiradores? Nós fizemos uma reunião na Procuradoria-Geral do Estado, para saber qual foi a orientação, e identificamos que o Estado não cumpriu aí com algumas regras de orientação da própria Procuradoria, e nós apresentamos na peça aqui também. Então, esses são os 5 tópicos que nós estamos pedindo aí no processo de impedimento do governador. Não vamos parar a fiscalização, o PDO continuará fazendo a fiscalização. Ainda nós temos muita, mas muita dificuldade para analisar os contratos. Eu não consegui ainda a senha do CIAFEM, faz 3 meses que eu estou solicitando, eu não consegui, não tenho acesso realmente dos dados contratuais que o Estado tem. E por curiosidade, nós votamos aí um projeto muito bem elaborado, que é o Covidão, que nós apelidamos, que é um projeto que colocaria o governo do Estado a imposição dele deixar mais transparentes essas compras e gastos. Ele vetou todos esses itens que implicavam na transparência, e agora nós vamos mobilizar para que possamos quebrar esse veto, porque nós precisamos da transparência para analisar os contratos, tá? Então, o impeachment está baseado nessas 5 pautas, com 119 laudas, com documentos e tudo mais. E, deputado, quais serão os próximos passos? O que tem que ser feito a partir de agora? Agora o presidente da Assembleia recebe, né? Acredito eu que ele cumpra o artigo 20, inciso 25 aí da Constituição Estadual, e abra o processo de impedimento, e a Procuradoria vai dar um parecer para ele. Agora nós temos que aguardar qual será a atitude do presidente da Assembleia e da própria Procuradoria da Assembleia. Vocês esperam que possa dar uma empacada? Afinal de contas, o presidente da Assembleia é do mesmo partido do governador. Como é que vocês veem essa questão? Olha só, vai ter que ser feita uma análise jurídica. Nós vamos aguardar o prazo, né? Eu acho que é prematuro falar qualquer coisa do próprio presidente ou da própria Procuradoria. Nós acreditamos que tenhamos aqui matéria jurídica suficiente para que possamos dar abertura a esse processo e seguimento nele. A questão política, eu acho que é só ouvir as vozes da rua, né, das ruas, que hoje é explícito a vontade do povo paulista de não ter mais à frente do Estado de São Paulo o governador João Dória. Então, tanto a parte jurídica quanto a parte política, no sentido do povo, da população e do clamor, nós temos aí uma peça que poderá, sim, dar seguimento. Muito bem. Albuque?
Sargento, uma coisa que me intrigou muito, que até falando com o Fernando, sobre os hospitais de campanha. Agora o Brasil todo ele se mantém em números de óbitos e de casos num limite, de média 1.300, São Paulo também, e parece que a gente está num platô, mas só que está muito alto, muito mais alto do que antes. E agora que desmontaram o hospital de campanha, não era agora que teria que ser usado o hospital de campanha, que os números estão mais elevados? Na verdade, com a fiscalização que nós fizemos, nós constatamos que nunca esteve lotado. O Hospital do Ibirapuera, quando nós fizemos a visita, não tinha 50% dos leitos ocupados. A maioria dos hospitais que nós fomos não tinha 50% dos leitos ocupados. O governo do estado, ele vinha noticiando que o Hospital do Ibirapuera, do AMB, ele tinha 1.800 leitos. Se você puxar no Google, você vai ver que várias declarações que tinha operando 1.800 leitos. Me estranhou muito a abertura do hospital de campanha do Pacaembu e do Ibirapuera, porque os dois juntos têm a capacidade de, vamos colocar, 1.000 leitos. E no hospital do AMB só estava sendo ocupado 400 leitos. Então, ele tinha 1.400 leitos ainda. E se você pegar a parte geográfica do Hospital de Ibirapuera e do Pacaembu, é muito próximo do AMB. Não tinha necessidade de construir esses dois hospitais. Seria mais prudente, mais inteligente fazer um lá na cidade de Tiradentes, no extremo leste, e no extremo oeste. Aí nós teríamos até que concordar com ele, pela distância. Mas, geograficamente, esses hospitais ficaram muito próximos. E tinha 1.400 leitos ociosos, vazios, né, com tudo pronto para se equipar e transformar em leitos. E ele também estava anunciando a contratação de 500 milhões em leitos particulares. Estranhamente, depois que nós fiscalizamos o hospital de campanha do AMB, você pode perceber que parou esse chamamento da contratação e também desequipou aí o hospital de campanha do Pacaembu. Então, a nossa fiscalização acabou inibindo um gasto de 500 milhões e cortando um gasto, eu acho que de 10 ou 12 milhões por mês, que é o hospital de campanha do Pacaembu. Então, eu acredito que, eu até brinco que esses hospitais é de campanha mesmo, né? De campanha aí, campanha para 2020, né? Mas, felizmente, com a nossa ação, nós acabamos inibindo aí esse valor absurdo que poderia acontecer na contratação de leitos particulares. Nós somos na cidade de Biúna, por exemplo, vou te dar porque é uma cidade pequena, é a minha cidade onde eu moro, nós fizemos uma fiscalização lá, o hospital municipal está num estado difícil, né, financeiramente, e o prefeito abriu um hospital de campanha na cidade, gastou acho que 1 milhão e pouco no hospital de campanha, esse recurso poderia ser empregado no hospital municipal, e ficamos assustados, porque só tinha 3 pacientes, né? Não tinha equipamento, não tinha nada, uma instalação muito mal feita. Então, o que eu vejo é que o poder público, primeiro, deveria ter equipado os hospitais que iriam permanecer, e no segundo plano, investir no hospital de campanha. Aí nós teríamos um legado dessa tragédia, porque nós teríamos hospitais bem equipados. Muito bem. 1h33, deputado. Nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta já para concluir esse nosso assunto aqui no nosso Tamo Junto na PAN. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. A gente volta já. Sargento Nery para falar sobre o PDO que protocolou, né, o pedido de impeachment do governador João Dória, né, à mesa
da Câmara. Vamos ver o que vai, ou da mesa, a Assembleia Legislativa, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Deputado, nós estamos com muitas perguntas aqui voltadas a um assunto que o pessoal, nossos ouvintes, estão pegando no pé dos políticos e eles querem saber quanto que o deputado está gastando, se o deputado tem muitos assessores, porque eles querem uma reforma, uma limpeza, deputado. O que o Sargento Nery tem a dizer sobre o seu mandato, sobre o número de pessoas que trabalham com ele, sobre gastos, já que vocês fiscalizam os gastos, né, deputado? O pessoal aqui tá perguntando. Bom, quanto ao nosso salário, nós fizemos uma diminuição de 30% do nosso salário e diminuímos também 40% das verbas de gabinete. Ano passado, eu estou entre os 20 deputados que menos gastam na Assembleia Legislativa. Nós temos 94 deputados. Eu acho que nós temos que cumprir o mandato. Eu percorro pelo menos 7 mil a 8 mil quilômetros por mês no estado de São Paulo para visitar as cidades, para ver o que está precisando. E nós precisamos fazer esse trabalho e temos que ter assessoria e algumas ajuda de custo para isso. É claro que nós precisamos gastar com responsabilidade. Para eu estar entre os 20 que menos gasto, é porque eu economizei e deixei de gastar ou só gastei o necessário. Então eu acho sim que cada vez mais tem que diminuir esses gastos e fazer um trabalho com responsabilidade. Qual que é o tamanho da equipe do deputado hoje? Hoje eu tenho o que é permitido, que são 24 assessores no estado, ocorrendo no estado. São 645 cidades que meus assessores têm que estar aí percorrendo na região. Muito bem. Tá certo. Deputado, quando tiver novidades, Albuquerque, tem mais alguma colocação sua? Fernando, eu só queria responder para essa senhora, que ela falou sobre a reforma do hospital. Eu gosto de deixar bem claro para as pessoas, quando eu falei dos hospitais físicos, que já existem, e não hospital de campanha, eu estava falando de equipamentos, eu estava falando de estrutura, porque a parte predial já existe, pode ser que posteriormente se fizesse aí uma reforma, mas para atender o Covid é só separar alas, faz a separação de alas, aí sim pode-se fazer o atendimento do Covid. O que seria importante, qual seria o legado desse investimento público na saúde pública? Realmente os equipamentos, estrutura de saúde, para que a população, após a pandemia, pudesse usufruir disso daí. Então, essa a resposta pela senhora. E eu queria, se você me permitir, dar o nome dos deputados que assinaram aí o pedido de impedimento, que é a Edna Macedo, o deputado Edno Thomas, Sargento Nery, Márcio Nakashima, o Coronel Telhada, a deputada Adriana Borgo, a deputada Letícia Aguiar, Tenente Coimbra e Capitão Conte Lopes. E estamos disponibilizando a outros deputados que queiram assinar também esse pedido de impedimento. Nós estamos enviando pelo e-mail funcional a todos os deputados da Assembleia Legislativa. Muito bem, deputado, tem uma outra questão aqui que me chegou agora e me chamou a atenção. Bom, primeiro tem uma aqui da Vitória Lacerda. Bom dia, sargento. Meu pai é bombeiro da ativa da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Lute por eles, por favor. Meu bisavô lutou na Revolução de 32. Somos família, tradição, brasileiros de nascimento. Boa sorte, deputado. Mensagem aqui da Vitória. E tem uma aqui que eu vou precisar da sua ajuda, deputado, porque a Priscila Carneiro escreveu assim: deputado, me passe um e-mail direto do comandante-geral. Acho que se o senhor puder ajudar, porque ela diz aqui que precisa enviar um BO do marido dela, que é um cabo da Polícia Militar, é uma situação urgente. Não sei se o senhor, como é da Polícia Militar, não sei se o senhor ajuda, se o senhor tem como ajudar, ou diretamente com a sua assessoria, para ver qual que é o problema que esse policial está passando. Eu não tenho, mas pode passar para ela, por gentileza, é claro. O meu e-mail é sgtnery@gmail.com. É facinho.
Então, Priscila, se você estiver assistindo a gente aí, ó, SGT, né, abreviação de sargento, sgtneri@gmail.com. Conta a história, o que está acontecendo com seu marido aí, que certamente será feita a melhor intermediação para que ele continue trabalhando à frente aí dos bravos homens da Polícia Militar do Estado. Com I, viu, Fernando? Isso, Neri com I, porque o pessoal põe com Y, mas é com I. É brasileiro mesmo. Neri. Neri. Muito bem. Deputado, muito obrigado pela participação aqui conosco, viu? E volte sempre, estamos aqui à disposição. Fernando, é sempre um prazer estar com você. Seu programa, eu já falei da credibilidade que nós temos, né? Eu falo como população, obrigado. Como cidadão, não como político, até porque político eu estou. Eu serei sempre sargento da Polícia Militar. Então, parabéns a você, ao Marcos, a todo o seu pessoal, e estamos à disposição também do seu programa para esclarecer qualquer dúvida que tiver. E estaremos e continuaremos trabalhando na fiscalização dos gastos do Estado, goste o governo ou não, como você diz, né? E faremos aí esse trabalho com legitimidade e isenção. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e um bom descanso e um bom término. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Até uma próxima. Um abraço. Muito bem.